As notícias na ERTE, edição de Vítor Melenas. Uma mulher com a idade aproximada aos 60 anos ficou em estado considerado como grave após ter caído para um poço. O alerta foi dado pelas 17 horas desta terça-feira e centrou-se na localidade de Venda Nova, na freguesia de Casais e Alviobeira, concelho de Tomar. Os bombeiros foram mobilizados para o local e conseguiram resgatar a vítima, que foi assistida e estabilizada e transportada para o Hospital de Abrantes com acompanhamento de viatura médica de emergência e reanimação. Ainda estão por apurar as circunstâncias que possam justificar esta ocorrência. A Câmara de Mação decidiu avançar com uma alteração à proposta de estratégia local de habitação. A recusa previa inicialmente a reabilitação de 8 imóveis situados na vila, pretendendo agora o município construir um prédio com 8 fogos habitacionais destinados a alojar famílias carenciadas. Depois de aprovada em reunião de Câmara, a proposta irá à Assembleia Municipal para aprovação. Para Vasco Estrela, o Presidente do município de Mação, está em causa a falta de casas disponíveis no centro da vila. Vamos propor à Assembleia Municipal a alteração desta estratégia local de habitação, uma vez que nós tínhamos previsto a aquisição e reabilitação de alguns edifícios no centro da vila para podermos proceder ao alojamento, se assim se pode dizer, de pessoas com carências financeiras e sociais que justificassem essas mesmas habitações, contudo, revelando aqui alguma dificuldade na aquisição dessas casas e também com alguma dinâmica que, entretanto, surgiu de reabilitação de casas no centro da vila, entendemos proceder à construção de um prédio com 8 apartamentos para que essas mesmas famílias devidamente identificadas em situação vulnerável pudessem ser alojadas. E, portanto, submetemos uma candidatura nesse sentido, no pressuposto de poder alojar essas famílias. Portanto, acontece que, obviamente, configura uma alteração daquilo que estava previamente estabelecido e, portanto, carece agora da aprovação dos órgãos autárquicos a validação desta alteração para que também depois o IRU possa, digamos, aceitar esta nossa proposta. Portanto, é disto que se trata. Vasco Estrela acrescentou ainda que os municípios estão a fazer pressão para que haja alterações nos financiamentos inseridos no programa do Primeiro Direito para que estes possam vir a ser utilizados na estratégia local de habitação. Está a haver muita pressão por parte de vários municípios, no sentido também de fazer algumas alterações e de fazer daqui, transformar também aquilo que era esta habitação de custos, habitação do chamado primeiro direito em custos acessíveis. Portanto, há aqui esta transformação daquilo que existia previamente e, portanto, o IRU faz depender esta sua aprovação da alteração da estratégia local de habitação que nós estamos agora mesmo a propor. No fundo, estamos a cumprir ou a tentar cumprir um requisito do qual o IRU faz depender a aprovação final da alteração e do financiamento para estas habitações. Os municípios continuam, entretanto, sobre uma grande pressão no que se refere ao tempo para concretizar todo este investimento. Sim, é um facto. Ainda hoje mesmo vamos carregar e pôr a concurso, preparar para pôr a concurso durante estes dias os contratos que temos estabelecidos com o IRU para a habitação a custos acessíveis, no valor de cerca de 3 milhões de euros e, portanto, irá para concurso estes dias para que possamos, quanto antes, iniciar as obras que são fundamentais para cumprirmos aqui os nossos objetivos. Evidentemente o tempo não corre a nosso favor, mas, portanto, são circunstâncias e temos de nos adaptar a elas e temos de fazer o máximo possível para concretizar estes objetivos. Sendo certo que são processos complicados, são processos morosos, há uma grande pressão nos municípios, há uma grande pressão na equipa de projetistas que também estão com muito trabalho e, portanto, estamos aqui todos um bocadinho pressionados, como é óbvio, mas temos de tentar fazer a nossa parte e espero que no fim possamos atingir os objetivos e que também haja alguma compreensão por parte das entidades que supervisionam estes programas e leia-se também a União Europeia no sentido de perceber alguns constrangimentos que estamos a sentir e que possa haver aqui alguma compreensão se for esse o facto. Sendo certo que também se perceberá quem
é que cumpriu ou não cumpriu, porque é que não cumpriu, e penso que chegará a uma altura em que o Governo fará uma avaliação do estado da arte e poderá ou não também fazer realocação de verbas para permitir que aqueles que têm os projetos mais avançados e em execução possam ter fundos ao invés de outros que eventualmente possam não ter as coisas muito atrasadas, e aí temos de ter alguma compreensão. Rádio Hertz, a primeira a informar. Na recente reunião da Câmara Municipal de Orem foi aprovada a reabilitação de 3 apartamentos municipais situados na rua Francisco Sá Carneiro. As habitações em causa apresentam várias anomalias e insuficiências, fruto da intensa utilização e da natural degradação ou desadequação de determinados materiais às necessidades dos tempos atuais. Os apartamentos já foram alvo de algumas obras de manutenção, mas exige a realização de obras de reparação e reabilitação de maior profundidade que proporcionem melhorias do ponto de vista do isolamento térmico, da impermeabilização, mobilidade, higiene e conforto. Neste contexto foi aprovada a adjudicação da empreitada no valor de sensivelmente 116.500 euros, com prazo de execução de 180 dias. Rádio Hertz, informação. A Câmara Municipal de Orem aprovou a proposta que visa a elaboração de um regulamento que vai sustentar a criação do cargo de provedor dos animais do município de Orem. A proposta foi aprovada na reunião de Câmara, tendo como objetivo fundamental promover a defesa e a promoção do bem-estar animal no concelho de Orem. O provedor dos animais do município terá como missão atuar como defensor dos direitos dos animais, garantindo que as políticas e práticas municipais estão alinhadas com os mais elevados padrões de proteção e respeito pelos animais, em estreita parceria com o Centro de Recolha de Orem. Para atingir este objetivo, o município decidiu desencadear um procedimento que envolve a elaboração de um regulamento específico para o efeito e que vai definir, entre outras coisas, a forma de nomeação, assim como as competências, responsabilidades e funcionamento do provedor dos animais, assegurando que todas as ações sejam conduzidas de forma transparente e eficaz. Com a aprovação da proposta em reunião de Câmara, será agora dado início ao processo de elaboração do regulamento que vai definir as normas de funcionamento do futuro provedor dos animais do município de Orem. Rádio Hertz, informação. O Executivo Municipal de Vila de Rei aprovou em reunião de Câmara a atualização da tabela de taxas, tarifas, preços e licenças do município de Vila de Rei para o ano de 2025, onde se destaca a manutenção dos preços atualmente em vigor para os serviços de abastecimento de água e saneamento. Nos termos do regulamento de taxas e licenças do município, os valores dos serviços municipais devem ser atualizados anualmente, tendo em conta o valor da inflação publicado pelo Instituto Nacional de Estatística, numa medida que pretende atenuar o aumento dos preços relacionados com a fatura da água, alimentação, eletricidade, combustíveis, prestações bancárias, entre outros, que se fazem sentir nos últimos anos. O município de Vila de Rei decidiu não atualizar para 2025 os valores praticados para os serviços de abastecimento de água e saneamento. Os restantes serviços municipais terão um aumento previsto para a taxa de inflação de 2,2%. Rádio Hertz, a primeira a informar. O projeto, as peças do procedimento e a abertura do concurso público para a empreitada, parque desportivo e de lazer de parceiros da Igreja em Torres Novas foram aprovados em reunião do Executivo. O parque será dotado com equipamentos que permitam usufruir de um local de estadia e lazer ativo, com a definição de um caminho que percorre todo o espaço ligando a Zona Norte, passando pelo Parque de Merendas, pelo circuito de manutenção até ao campo de futebol a sul. A norte, junto ao Parque de Merendas, será colocada uma vedação em plástico reciclado, de modo a tornar o espaço mais seguro devido à proximidade da estrada. Os elementos de água existentes serão reabilitados e pintados e mantidas as árvores existentes, estando propostas novas espécies autóctones e de baixa manutenção. O circuito de manutenção em madeira é constituído por 9 elementos, bancos, papeleiras e também um bebedor. A sul fica o campo de futebol, de 7, em relva sintética, com uma vedação de 4 metros e caminho circundante em betão poroso. O orçamento da empreitada totaliza 300 mil euros, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, com prazo de execução proposto de 180 dias. Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada. A falta de médico de família no Centro de Saúde de Constância parece estar em vias de resolução. Recorde-se que as 2 médicas que ali exerciam a atividade deixaram, há cerca de um mês, de prestar cuidados à população,
uma por se encontrar em licença de parto e outra por baixa médica, o que levou a um vazio na assistência de cuidados de saúde familiar. Contactado pela ERTS, o presidente do município de Constância referiu que a situação está em vias de ser resolvida. Sérgio Oliveira disse que há a garantia da ULS Médio Tejo que a partir de 18 de novembro o Centro de Saúde de Constância tenha um novo médico de família. Neste momento temos um médico em Santa Margarida que faz 2 a 3 dias de consultas por semana, portanto, e a situação dentro do panorama nacional que vivemos é o possível. Em Montal temos uma médica que vai lá 2 dias por semana completos também, e era já os dias que a médica afeta a extensão de saúde assegurada. E em Constância temos 2 médicas no quadro, mas infelizmente uma tem um problema de saúde e está de baixa médica, e a outra foi mãe e está de licença de maternidade, portanto, e estamos há sensivelmente um mês e pouco sem médica aqui no Centro de Saúde de Constância. Semana passada recebemos uma boa notícia por parte da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, que nos informou que a partir do dia 18 de novembro vamos ter aqui um médico no Centro de Saúde de Constância a tempo inteiro, portanto, os 5 dias da semana, e obviamente que pediram colaboração da Câmara Municipal. O médico em questão necessita solicitou o alojamento, e a Câmara Municipal neste momento está a tomar todas as providências para conseguir ter habitação para o médico, porque com base no regulamento que foi aprovado nos órgãos existe essa possibilidade, e vamos avançar com isso. Neste entretanto é com mágoa e com tristeza e com preocupação que eu digo, tem muitas vezes ir às 4h30, 5 da manhã para a porta da extensão de saúde de Montalvo para aguardarem a vez para poderem ter uma consulta. Portanto, tem sido este o cenário que obviamente que nos custa, ainda por cima algumas pessoas de idade terem que ir a esta hora para poderem para assegurar uma consulta. Portanto, contamos que a partir do dia 18, com a vinda deste novo médico aqui para o Centro de Saúde de Constância, que essa situação desapareça. A autarquia vai assegurar habitação, já o disse. Já. Está também previsto outro tipo de apoio ao médico, ou não? Já é só mesmo a habitação, que inclui não só a habitação, como o pagamento da água, da luz, portanto, e essas despesas inerentes a isso, que já não é um apoio municipal pequeno, tendo em conta o contexto que existe, mas a verdade é que a opção entre ter médico ou não ter, a nossa opção é ter médico, portanto, e nos últimos anos temos feito tudo o que está ao alcance da Câmara Municipal, seja com incentivos financeiros, seja com alojamento, para que as nossas populações não fiquem desprotegidas e que tenham cuidados de saúde médicos, portanto, e neste capítulo é mais esse esforço que estamos a fazer. Rádio Hertz, a primeira a informar. Nesta quinta e sexta-feira, dias 7 e 8 de novembro, haverá registro para a realização de exercícios de fogos reais no polígono de tiro da Brigada Mecanizada do Campo Militar de Santa Margarida, em Constância. Assim será entre as 8 e as 18 horas. Refira-se que serão vedados todos os movimentos, dentro e fora para o interior da referida zona, sendo que os cidadãos não devem levantar, deslocar ou mexer em qualquer granada ou engenho explosivo que porventura seja encontrado, devendo sinalizá-lo e comunicar a sua existência às autoridades militares ou forças de segurança. O Sporting Tomar recebe hoje o Valongo, em jogo a contar para a 4ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins. Os Leões estão ainda na ressaca da desanimadora eliminação para a Champions League, pelo que só a vitória interessa, mais ainda porque os navantinos ainda não se estrearam a pontuar neste arranque de campeonato. Do outro lado vai estar o Valongo, que soma por vitórias os jogos realizados até agora. O embate tem início marcado para as 21 horas, com transmissão do relato aqui na Hertz. Rádio Hertz, informação. E vamos para o fecho das notícias com a habitual nota do dia, hoje com Alexandre Horta. Todos os anos, a partir de setembro, tem início o processo de elaboração dos orçamentos de toda a estrutura governativa do país, desde o Governo, passando pelas câmaras municipais até às juntas de freguesia. Durante o mês de novembro vamos assistir à discussão do Orçamento de Estado na especialidade. Este processo sucede à discussão e votação na generalidade, em que o partido do Governo se viu obrigado a auscultar e dialogar com o maior partido da oposição, porque não tem maioria no Parlamento. Relativamente ao Conselho de Tomar e ao Orçamento Municipal, pode-se estabelecer um paralelismo com o que acontece no país. O partido na liderança do Executivo não tem maioria na Assembleia Municipal. Terá, portanto, que negociar com as outras forças políticas
ou diretamente com algum presidente de junta. Ao nível das freguesias, utilizando o exemplo da maior freguesia do concelho, a União das Freguesias de Tomar, São João Batista e Santa Maria dos Olivais, também nesta, à semelhança da Assembleia Municipal, o partido líder do Executivo, o PS, não tem maioria e deverá ter que ouvir a oposição. A recente exoneração do cargo de secretário do representante do CDS não irá contribuir para um entendimento entre as partes coligadas e indicia que dificilmente a vogal daquele partido na Assembleia de Freguesia votará favoravelmente, até porque no passado recente, num ambiente mais apaziguado na coligação, o voto contra aconteceu. Foi precisamente em dezembro de 2023, a quando da votação do orçamento da Junta para o corrente ano. Nessa altura, a vogal do partido coligado com o PS, no Executivo, votou contra e o documento só não foi chumbado porque o vogal do PSD não pôde comparecer à última hora por questões de saúde. Este ano, no próximo mês de dezembro, terá lugar a votação do orçamento para 2025. Perante os antecedentes referidos, não se esperam facilidades nesta votação. Resta ao Executivo, mais concretamente ao Sr. Presidente de Junta, deu lugar com a oposição de forma séria e aberta. Não bastará com certeza continuar a ter a postura de anos anteriores, em que algumas das propostas apresentadas, muito poucas, foram incluídas no plano de atividades e orçamento, mas depois a maioria delas não foram executadas. O PSD, como partido líder da oposição, apresentou uma série de propostas concretas e financeiramente equilibradas, algumas delas já vindas desde o início do mandato, mas que ainda se mantêm pertinentes. Este será o último orçamento deste mandato e será a última oportunidade do PS de mostrar que realmente houve oposição e coloca os interesses da freguesia acima dos interesses partidários. E é tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz. Estas e outras notícias em radiohertz.pt.